Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a margem negativa dos empréstimos consignados. A Lei 14.131/2021 perdeu a sua validade no dia 31 de dezembro de 2021. Agora, os empréstimos consignados voltam aos patamares antigos, ou seja, 30% para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito. O problema está na margem negativa, porque mesmo com o aumento que o governo federal vai dar em mais de 10% para salário mínimo, aposentadorias, pensões e também BPC/LOAS, não cobre. Mesmo assim, a margem do empréstimo consignado continua negativa. E muitas pessoas perguntam por que o presidente da República não faz como fez em 2020 e solta uma medida provisória, deixando esta margem em 35% mais 5% do cartão de crédito. É claro que é prerrogativa do chefe do Executivo, do presidente da República, emitir a medida provisória, até como ele fez em 2020. Porém, não é tão simples como se pensa. A gente vê pessoas que não entendem muito bem como funciona e sempre dizendo, liguem para o presidente, peçam uma medida provisória. Tá certo, pode ligar para o presidente até pedir, mas não é tão simples assim. Vejam que uma medida provisória deve cumprir o que diz o artigo 62 da Constituição Federal. Cumprindo este artigo, o presidente pode lançar mão deste ato. Acontece que, quando esta medida provisória chega no Congresso Nacional para ser apreciada em 60 dias, e podem ser prorrogáveis por mais 60 dias, os parlamentares muitas vezes se aproveitam e colocam emendas. Isto é legal, as emendas que podem ser aditivas ou supressivas. E dentre essas emendas, muitas podem não ser do agrado do chefe do Executivo. Os parlamentares aproveitam a natureza desta medida provisória e colocam as emendas. Um exemplo é a medida provisória 1006. Ela recebeu 50 emendas. 50 emendas. Dentre elas, a suspensão por 4 meses dos empréstimos consignados, a margem social, o 14º salário para aposentados e pensionistas. Vejam que o governo federal, quando lançou a MP 1006, não pensava em nada disso. Apenas queria elevar esta margem consignável de 35% para 40%. Apenas isso. E os parlamentares legalmente se aproveitaram da 1006 e entraram com 50 emendas. Muitas dessas emendas desfavoráveis ao governo federal. Então é preciso ter bastante cuidado quando se vai lançar uma medida provisória, porque é como se o governo federal, o chefe do Executivo, dividisse a responsabilidade. Eu faço a medida provisória, tem força de lei agora, mas depende do aval do Congresso Nacional. Então não é tão simples. A gente vê pessoas que não são capacitadas falando sobre esse assunto e colocando na cabeça da população que o presidente não faz isso porque não quer, não faz porque não tem interesse. Ficam sempre, liguem para o presidente, façam isso, façam isso. Porém, é necessário que se entenda como funciona qualquer ato do presidente da República, de um governador, de um prefeito. Não é só abrir a boca e dizer um bocado de coisa sem entender. O presidente pode emitir uma medida provisória, mas vai ao Congresso Nacional. E é o Congresso Nacional quem vai decidir se aprova ou se não aprova. E se dentro desta medida provisória, os parlamentares
vão colocar ou não emendas. Vejam que muitas vezes acontecem emendas que os parlamentares chamam de jabutis. Ou seja, é um assunto que não tem nada a ver com a medida provisória em si. Um exemplo, a medida provisória está falando sobre empréstimo consignado. Aí um parlamentar bota uma emenda falando sobre times de futebol. Coisas que não tem nada a ver. E muitas vezes, ou algumas vezes, isso passa desapercebido. Então é necessário ter cuidado. O governo federal sabe onde pisa. Não é tão simples, ou não é porque o governo federal, através do chefe do executivo, o presidente da República, tem a prerrogativa e ele vai lançar mão da medida provisória. A partir de 1º de janeiro deste ano, todas as margens de quem tirou a margem cheia estão negativas. Vejam que o segurado poderia comprometer 35% da sua renda de R$ 1.100. Isso dá 380 e poucos reais. Só que agora, mesmo com o reajuste do salário mínimo, das aposentadorias e pensões, ele só pode comprometer 30%. Isso faz com que, mesmo com o aumento que foi dado, a margem ainda fica negativa. E esperar pelo projeto de lei 1973 do deputado Sidney Leite vai demorar muito. O Congresso Nacional só volta de recesso parlamentar dia 1º de fevereiro. E este projeto de lei ainda está nas primeiras comissões. Vai demorar muito para ser aprovado na Câmara dos Deputados. E o problema nem é a Câmara dos Deputados. O problema é o Senado Federal, que sempre foi contra esta margem. O Senado Federal só aprovou a 1.006 porque o deputado capitão Alberto Neto, relator da matéria, só entregou este relatório faltando um dia para esta MP caducar. E para não prejudicar tantos brasileiros, tantos cidadãos, o Senado Federal aprovou. Vejam bem, o Senado nunca foi a favor desta margem. O que está acontecendo é isso. Se o presidente não lançar mão de uma medida provisória e esta MP do deputado Sidney Leite, a 1973, não for aprovada, quem pegou a margem cheia, ou seja, usou os 35%, só vai fazer empréstimo em 2023 ou 2024. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos nossos amigos. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos.